Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar uma simulação da pilha de Daniel, mostrar como é o funcionamento dessa pilha, quais elementos que a compõem e qual é a finalidade de cada um. Vou começar a minha explicação mostrando em detalhes o que tem e o que acontece na primeira cuba eletrolítica, que seria o primeiro beck, que você tem uma solução. Tem uma placa metálica de cobre submersa nessa solução. A solução normalmente utilizada é um sal desse elemento químico. Como exemplo, temos o sulfato de cobre. Abaixo da minha cuba eletrolítica, vocês podem observar uma reação química. Então, vamos conferir essa reação química e compreender se ela é uma reação de redução ou de oxidação. No lado dos reagentes, a gente tem o cobre com estado de oxidação 2+, recebendo 2 elétrons. E no produto temos o cobre no estado sólido, que seria o cobre metálico. Se observarmos a variação de inox, no reagente a gente tem um cobre com maior estado de oxidação e no cobre no menor estado. Então, essa reação ela pode ser classificada de redução. Além disso, da variação do NOx, você também pode observar que houve o ganho de elétrons, característico do processo de redução. Já na segunda cuba eletrolítica, onde você tem um beck com uma solução geralmente de sulfato de zinco, onde uma placa metálica de zinco está submersa, ocorre a reação inversa, que seria a reação de oxidação. O zinco, ele passa do estado metálico para o número de oxidação 2+, após ele doar 2 elétrons ao cobre. Então, o processo que ocorre nessa segunda cuba eletrolítica, quando se inicia as reações redox, é de oxidação. Além disso, essas placas metálicas elas são classificadas e nomeadas como eletrodos. O eletrodo ele pode ser um catodo ou um anodo. O da primeira cuba, que seria da placa metálica de cobre, ele é um catodo, pois nesse eletrodo ocorre o processo de redução. Já o do zinco seria o anodo, pois está ocorrendo um processo de oxidação. Além dos eletrodos, o que interliga um ao outro fios, que estão envoltos de uma lâmpada que poderá ser acesa ou não, e um voltímetro que marcará a fém da pilha ou também nomeado de potencial padrão. É demonstrado agora, as moléculas que existem a nível microscópio na primeira cuba eletrolítica. Na segunda cuba eletrolítica também, as moléculas e átomos que existem. A pilha ela só começa a funcionar verdadeiramente quando eu adiciono a ponte salina. Observar que o fluxo de elétrons ele vai do anodo para o catodo, ou seja, do polo negativo para o polo positivo. Então, outras informações importantes. O catodo ele seria o polo positivo da pilha e o anodo o polo negativo. Aí podemos ver o fluxo de cargas que ocorre na ponte salina. Como na cuba do cobre você está recebendo elétrons, é preciso que cargas positivas sejam colocadas dentro dessa solução para me manter o equilíbrio iônico. Já na cuba do zinco, como ele está doando elétrons, ou seja, ele está perdendo cargas negativas, existe um excesso de cargas positivas, de cátions, e a ponte salina ela libera para essa cuba cargas negativas, ânions, para que o equilíbrio iônico seja mantido. Essas cargas que existem na ponte salina, elas existem porque dentro dela há um sal que tem cargas positivas e negativas. Como exemplo, é utilizado o cloreto de potássio. O cloreto tem cargas negativas e o potássio positivo. Outra importante observação é que se vocês analisarem a placa de cobre, é possível observar que há uma deposição
de cobre metálico na placa. Se fosse comparada a massa dessa placa antes da reação com o final da reação, é possível observar que teve-se um aumento de massa. Já na segunda placa, ocorre uma migração do zinco no estado metálico para minha solução. Ao final da reação redox, essa placa terá uma perca de massa.